E aí, começando mais uma live que vai para o YouTube posteriormente, mas lives acontecem na Twitch, do livro Entendendo Algoritmos. A gente finalmente está no tão esperado capítulo 4. A gente passou em vários momentos do livro citando esse capítulo e falando: vá para esse capítulo, vá para esse capítulo, vá para esse capítulo. Chegamos nesse capítulo. Chegamos nesse capítulo na semana passada, na segunda-feira. O vídeo já está disponível no YouTube. E para a gente entender isso, a gente precisou entender recursão e depois precisar entender. Qual que é o nome mesmo? O algoritmo de Euclides e a técnica do dividir para conquistar. A gente começou a trabalhar com isso e vimos um pouco de como funcionam linguagens não funcionais também, o que é bem bizarro e eu tive bastante medinhos. Antes da gente continuar, a gente parou exatamente na hora que a gente foi entrar em Quicksort, fizemos os exercícios aí da página 77 já, tá? Tudo isso no último livro. A gente começa hoje a partir da página 78 de Quicksort. Mais alguns recadinhos antes, tá? Três recados principais. Hoje a Moniquinha não vai estar presente com a gente aqui por voz. Talvez ela esteja aí. Talvez ela esteja entre nós, mas não por voz. Tá? Mas nada teimam. Nada teimam, nada aconteceu com ela. Não é como da última vez que ela, precisando ir para o hospital, ela faz a live junto. Não, ela tá bem, ela tá no evento, no TDC, e lá não tem muito lugar para ela tá é, entrando na live. Oi, Morgues. Obrigado pelo oi, obrigado pelo lurk. Termina o artigo aí. Simbora. Tenho boa notícia para contar. Você, Morgues. Depois eu conto. Você já sabe, mas depois eu conto. Quero contar detalhes. Jacinda manda oi também. O... Não, do emprego lá, do rolê que tava eu e a Paty concorrendo. Você já tá sabendo mais ou menos. Depois eu te conto melhor. Eu acho que você tá sabendo. Mas eu não vou contar em live que tá sendo gravado no YouTube. É... Segundo recado, mega importante, e eu tô muito animado pra isso. Na... Oi, irmão do Jireg. Segundo recado, eu tô bem animado pra isso. Sexta-feira. É boa notícia, é boa notícia. Sexta-feira agora, às 18 horas, vamos fazer uma live extra desse livro. Tá? Sexta-feira, dia. Deixa eu ver que dia exato que dá aqui. Falar a informação completa. Dia 22. Dia 22, 18 horas, a gente vai ter uma live extra. O que é uma live extra? A gente fez live filler, que a gente está fazendo exercícios que não estão no livro. Fizemos live filler. Essa é uma live extra. É uma live extra porque a gente não vai olhar o livro em si, mas durante a gente entender um pouco a questão da estrutura de dados, de como é feito o array, a alocação de memória do array e a alocação de memória de listas encadeadas, bateu-me uma dúvida. Logo eu explanei no Twitter sobre como que o C Sharp faz a lista, né? Como que funciona a lista no C Sharp. Para explicar, o Giovanni, eu falei que uma das pessoas eu tenho certeza que saberia explicar isso é o Giovanni Bassi. O Giovanni Bassi é uma pessoa sensacional, é um gênio, ele é incrível. E eu tive a chance, a oportunidade e, e o privilégio de ter tido ele como, não um chefe, porque ele não gosta de ser chamado de chefe, mas de ter ele trabalhando com ele, de ter estudado bastante coisa com ele. É incrível. O cara, acho que todo mundo aqui sabe quem ele é. Se você não sabe, deveria saber. Procura aí no Twitter ele, veja os conteúdos dele. Certeza que você passou por alguma postagem técnica dele na vida. O Giovanni é sensacional e eu fui atrás dele para entender como que C Sharp faz isso. Ele explicou brevemente no Twitter, porém, eu não fiquei satisfeito com a explicação do Twitter. Eu sou exigente. Ele falou: olha, se dá uma olhada, ele falou assim, dá uma olhada
no código-fonte da lista do C Sharp. Não é eu fazer um código-fonte de lista no C Sharp. É olhar o código-fonte do C Sharp, como o C Sharp é feito. E olhar como a lista é feita no C Sharp. Ele falou que são 1.200 linhas. E falou pra eu dar uma olhada. E eu, tipo, claro, eu vou entender 1.200 linhas de código facinho. Moleza. Não ia entender moleza. E ele também sugeriu de ver de dictionaries que usa árvore binária. Que é um tópico que a gente cobriu nesse livro no início. Pesquisa binária, aliás. Árvore, pesquisa binária. Agora fiquei confuso com qualquer. Então eu chamei ele. Eu falei, Giovanni, você não topa me explicar isso em live, não? Eu realmente quero entender isso. E explicando em live, eu acho que muita gente iria gostar. E ele prontamente aceitou participar da live, tá? Aceitou participar de uma live aí. E essa live vai acontecer sexta-feira, às 18 horas, neste canal que eu vos falo. E eu tô muito animado com isso, tá? O que mais? O que mais, Jacinto? O de praxe, né? Tem um grupo no Discord. O grupo no Discord agora está começando a dar uma engajada legal. Vou tentar compartilhar mais links lá e tentar contar essas novidades primeiro por lá, antes de contar na live ou no Twitter. Tá? Vou tentar dar mais atenção lá. Recomendo que você entre no grupo do Discord e vai ter um canal só para o algoritmo. Tá? Tenho tentado responder todos os comentários aqui no YouTube. Se você tiver dúvida, fique à vontade. Mas eu sugiro que, se tiver dúvida, coloque lá no Discord, porque talvez outras pessoas vão ver mais fácil a sua dúvida e tentar resolver ela. E talvez seja a dúvida de outras pessoas. No Discord fica mais centralizado, tá? Acho que é isso, né? Eu não sou de ficar pedindo aqui se inscrever, para curtir, para comentar, para divulgar. Mas ajuda, né, gente? Ajuda um pouquinho o babaca e pedir isso pra você. Beleza. Agora a gente pode definitivamente começar essa bagaça. Beleza, vamos para Quicksort. Tá? O Quicksort é um algoritmo de ordenação. A gente fez um pequeno algoritmo de ordenação, acho que no capítulo anterior. Por que eu estou guardando o livro? Vou precisar do livro agora. O Quicksort, a gente viu. Não o Quicksort, mas o. A gente viu no capítulo 2, uma ordenação. Eu sou meio besta e meio ruim com ordenar coisas. Pode ser que eu passe por isso daqui sem compreender o tanto que eu deveria. Aí a gente tenta. Quicksort é o algoritmo de ordenação. Este algoritmo é muito mais rápido do que a ordenação por seleção e é muito utilizado na prática. Por exemplo, a biblioteca padrão da linguagem C tem uma função chamada QSort, que é o Quicksort, que é a implementação do Quicksort. O algoritmo Quicksort também utiliza a estratégia dividir para conquistar que a gente viu na última live. Vamos usar o Quicksort para ordenar um array. Qual é o array mais simples que o algoritmo de ordenação? Começou essa bagaça de array mais simples. Vamos lá. Qual é o array? Qual é o array mais simples? Eu tenho que parar com isso. Mais simples que um algoritmo de ordenação pode ordenar. Lembre-se da minha dica na sessão anterior. Não lembro. Bem, eu acho que o menor array possível é um array vazio. Né? O array com o primeiro item. Array. Bem, alguns arrays não precisam nem ser ordenados. Não há necessidade de ordenar esses arrays. O array vazio é array com um elemento. Justo. Né? Como é que você vai ordenar algo vazio e você vai ordenar algo que tem só um item? Arrays vazios ou arrays com apenas um elemento serão um caso base. Você pode apenas retornar esses arrays como eles estão, visto que não há... Nossa, agora fez um pouco mais sentido o caso base para mim. Mas... Visto que não há nada para ordenar. Então, ele fez um método aqui, que é o Quicksort,
que é a ordenação rápida, passa no array. Se o tamanho do array for menor do que 2, ou seja, for 0 ou 1, né? Não tem como ele ser negativo, porque é uma lista. Não tem como ter menos 2 itens numa lista, tá? Ele retorna um array. Esse é o caso base, tá? Vamos dar uma olhada nos arrays maiores. Array. Eu não vou conseguir falar array mais certo de novo, não, gente. Desculpa. Um array. Eita, as coisas aqui estão fazendo barulho na minha casa. Ok, parou. Vamos dar uma olhada em arrays maiores. Um array com 2 elementos também é muito simples de ordenar. Tá? Confira se o primeiro elemento é menor do que o segundo. Caso não seja, eles são trocados de lugar. E um array com 3 elementos. Agora eu dividi para conquistar está fazendo sentido, olha só. Lembre-se, você está usando o dividir para conquistar. Sendo assim, quer quebrar esse array até que você chegue no caso base. Portanto, o funcionamento do quicksort segue essa lógica. Primeiro, escolha o elemento do array. Esse elemento será chamado de pivô. Deixa eu ver a ilustração direitinho aqui. Não tá interessante. Tá, esse aqui é o pivô, o 33. Falaremos sobre como escolher um bom pivô mais tarde. Nesse momento, vamos utilizar o primeiro item do array como pivô. Eu vou parar com isso, prometo. É que eu não estou conseguindo mesmo, sério. Assim, encontre os elementos que são menores do que o pivô e também os elementos que são maiores. Então, números que são menores do que 33, que o nosso pivô, no caso, é 33, e números maiores do que 33, ou que na verdade é um array vazio. Isso é chamado de particionamento. Vai particionar, vai criar partes aí do nosso array. Desse modo, você tem um subarray, contendo todos os números menores que o pivô, e um subarray contendo todos os números maiores que o pivô. Tá, beleza. Até aqui eu tava entendendo, até aqui eu tô seguindo, assim, falando, genial, tô entendendo, maravilha. Aqui já tá indo para um lado que não tô entendendo onde se encaixa essa peça no quebra-cabeça. Inclusive, tô com quebra de cabeça de 1000 peças ali para tentar montar e não comecei até agora. Programa de fim de semana. Mentira, churrasco. Os dois subarrays não estão ordenados, apenas particionados. Porém, se eles estivessem ordenados, a ordenação do array contendo todos os elementos seriam simples. Seria? Ok, vou fingir que seria. Obrigado pelo follow aí. Caso subarrays estejam ordenados, poderá combiná-los dessa forma: array esquerdo mais pivô mais o array direito. Se é ordenado, vai realmente o esquerdo, pivô, direito. Tá, ele está tentando identificar o número pivô para dividir o array em dois menores. Isso eu estou entendendo. Só que, tipo, aqui em cima ele estava na estratégia de tira o primeiro item do array e vê os próximos itens. E vai tirando até ficar só 2. Quando fica só 2 itens, você faz o if ali fácil. E menos de 2 itens vai ser o caso base. Aí eu tava entendendo a tática aqui com o dividir para conquistar. Essa tática aqui eu tô entendendo, mas eu tô tipo, cadê o dividir para conquistar aqui? Vamos seguir que eu acho que vai ter. Só eu mesmo. Consequentemente, tá ali o array esquerdo, pivô, o array direito se tiver minimamente ordenado. Consequentemente, terá um array ordenado. Nesse caso, temos 10, 15, o pivô 33 e nada. Não tem nada além do 33, que é um array ordenado. Como você pode ordenar os subarrays? Bem, o caso base do Quicksort consegue ordenar. Aqui que eu estava querendo. Como você pode ordenar os subarrays? Bem, o caso base do Quicksort consegue ordenar arrays de 2 elementos: o subarray esquerdo e também os arrays vazios, o subarray direito. Assim, se
utilizar o quicksort em ambos os subarrays. Oi, a frase não ficou legal. Assim, se utilizar o quicksort em ambos os subarrays, então combinar os resultados terá um array ordenado. Beleza. Tô entendendo até aí. A única coisa que eu tô, tipo, é. Beleza, tá. Tô indo. Vou deixar aí. Isso funciona. Isso funcionará com qualquer pivô. Suponha que você tenha escolhido o número 15 como pivô. Beleza. Ambos os subarrays contêm apenas um elemento. Você já sabe como ordenar esse tipo de array. Não ordena, é só um elemento. Logo, já sabe como ordenar um array de 3 elementos. Esses são os passos. Escolha o pivô, particione o array em 2 subarrays, separando-os entre elementos menores do que o pivô e elementos maiores do que o pivô. Execute o quicksort recursivamente em ambos os subarrays. E quando o array de 4 elementos, suponha que dessa vez você escolheu o número 33. Tá. Ok, é o quicksort com dividir para conquistar, mas não é o dividir para conquistar que eu tiro o primeiro item e vou nos outros. Eu pego um aleatório ali. Não tão aleatório, eu acho, mas pego um pivô. E quanto a um array de 4 elementos? Suponha que dessa vez você escolheu o 33 como pivô. Dessa vez a gente continua escolhendo 33. Beleza. Não vou encrencar com o português do livro. O array de esquerda contém 3 elementos, e você já sabe como ordenar o array de 3 elementos, executando o quicksort recursivamente. Então, beleza, peguei o pivô, o menor vai para a esquerda, o maior vai para a direita, e beleza, aqui está certo. Agora você pode ordenar array de 4 elementos. Sabendo ordenar array com 4 elementos, você consegue ordenar array com 5 elementos. Como? Suponha que você tem um array de 5 elementos. São todas as maneiras pelas quais você pode particionar esse array, dependendo do pivô que escolher. Essas são todas as maneiras, tá? Tem ilustração aqui embaixo, entendi. Tá, beleza. Se eu escolhi o 1, vou ter na esquerda um array vazio, no lado direito eu vou ter do 3 ao 4, o 2, 3, 4, 5. Tá, beleza. Fez sentido aqui pra mim. Quero ver no código, na hora que eu falar, faz o código disso. Acho que eu vou balançar um pouco. Perceba que todos os subarrays têm entre 0 a 4 elementos. E você já sabe como ordenar um array de 0 a 4 elementos usando quicksort. Você está confiando muito em mim que eu sei fazer esse negócio, livro. Eu não confiaria tanto em mim assim, não. Logo, não importa o pivô que você escolher, pois você poderá executar o quicksort recursivamente em ambos os subarrays. Você está confiando muito em mim também, Leonardo. Logo, não importa o pivô que você escolher, pois você poderá executar o quicksort recursivamente em ambos os arrays. Vocês estão confiando muito em mim. A Mônica não está aqui para me ajudar. Vocês estão confiando muito. Por exemplo, imagine que você escolheu o número 3 como pivô. Você executa o quicksort nos subarrays. Beleza, até aí tudo bem. Até aí, ok. Eu acho que meu problema está sendo no código. A teoria eu estou entendendo. E assim, vocês estão entendendo? Eu estou entendendo. Em dúvida, eu sou obrigado a explicar. E se eu sou obrigado a explicar, eu preciso tentar entender melhor. Alisson. Ah, tá. Oi, Alisson. Obrigado pelo follow. Eu tô tipo. John. Aí depois que eu vi que o teu nome é Alisson. Não preciso do fone. Verdade, tá um calor desgraçado. Eu não preciso. Obrigado pelo follow, Alisson. Alisson00. Relaxa. Os subarrays é porque eu tô brigado com a maneira como eu pronuncio array. Aí eu tô tipo, tentando achar uma maneira de falar array. Os subarrays são ordenados, então você combina obtendo um array ordenado.
isso funcionará mesmo que escolha o número 5 como pivô. Então tá, beleza, tá aí tudo bem. Isso funcionará, na verdade, com qualquer elemento como pivô. Agora você já consegue ordenar um array de 5 elementos. Usando a mesma lógica, conseguirá ordenar um array de 6 ou mais elementos. Show! A gente está estudando esse livro aqui, Entendendo Algoritmos. Chega junto. Beleza, até aí, livro. Tô te entendendo. Tá fazendo um trabalho muito bom, tentando me explicar os rolês. Mas preciso ver o código disso. Preciso ver o código disso, porque eu não tô entendendo como é que vai ser. Eu tô aqui folheando o livro para entender o tamanho do rolê. O rolê é grande. Bora lá. Prova por indução. Você acabou de observar alguns exemplos de prova por indução. Ok, acho que ele vai explicar o que é prova por indução agora, né? Essas provas representam uma maneira de mostrar que o algoritmo funciona. Cada prova por indução segue dois passos: o caso base e o caso indutivo. Isso não sou familiar? Não. Na real, não sou, não. Imagina que. Eita, mosquito, vai embora. Vai embora que eu não gosto de você, não. Mosquito gigante. Mosquito não. Sei lá que bicho é esse. É... Não, não sou familiar. Imagine que eu queira provar que sou capaz de subir até o topo de uma escada. Eu acredito em você, pode subir, não vou duvidar de você. No caso indutivo, se as minhas pernas estiverem em um degrau, poderei colocá-las no próximo degrau. Assim, se estiver no segundo degrau, posso subir para o terceiro degrau. Esse é o caso indutivo, tá? Se você conseguiu o segundo, você vai para o terceiro. Se você conseguiu o terceiro, você vai para o quarto, né? Tá, entendi. Isso é o caso indutivo. Já para o caso base, falarei que minhas pernas estão no degrau 1 e que, portanto, sou capaz de subir a escada inteira, um degrau de cada vez. Beleza. Aí, obrigado por me lembrar de ficar hidratado. Vocês também, se hidratem, tá? É, tá um calor desgraçado. Se hidratem. Eu juro que isso daqui é água, tá? Eu juro que é água. Moniquinha é prova de que é água. Beleza. Já para o caso base, falarei que minhas pernas estão no degrau 1 e que, portanto, sou capaz de subir a escada inteira. Um degrau de cada vez. Você usa uma lógica semelhante para o Quicksort. Tá? Beleza. Agora fez sentido, conectou com o que a gente estava fazendo. No caso base, mostrei que o algoritmo funciona para o caso base, arrays de tamanho 0 e 1. No caso indutivo, mostrei que, da mesma forma que o array funciona para array de tamanho 1, ele também funcionará para arrays de tamanho 2. Assim como ele funciona para arrays de 2 elementos. Também funcionará para de 3 elementos e assim por diante. Dessa forma, podemos dizer que o Quicksort funciona para todos os tamanhos de array. Não me aprofundarei em provas por indução, mas elas são divertidas e andam lado a lado com a estratégia DC, que é dividir para conquistar. Eu acho que a gente tem definições diferentes de divertidas. Ok. Beleza. Aqui está o código para o Quicksort. Vamos fazer esse código aqui? Eu vou jogar ele na outra tela. Meu Deus, eu molhei meu livro. Foi só uma página. Graças a Deus, foi só uma página. Molhei meu livro. Toma mais cuidado com a água. Vou deixar o livro aqui na lateral e vou estar escrevendo aqui o código junto com vocês. O livro está em Python. A gente acordou aqui nas lives que a gente ia fazer o código em JavaScript, tá? Mas sinta-se à vontade para usar a linguagem que você preferir, tá? Dá para utilizar C Sharp, dá para utilizar Java. E tem um bicho voando aqui que eu não gosto desse bicho. E eu tô sem óculos, não tô conseguindo enxergar.
Enfim, calma aí. Me dá um momento de pausa. Já volto. Um dos bichos foi embora. Desculpa, gente. É, é porque eu tenho probleminhas com bichos, insetos, no geral. Enfim, vamos lá. Dá para você usar a linguagem de programação que você quiser, tá? C Sharp e tal, a gente não tá vendo nada específico de linguagem de programação, tá? Portanto que você tem o mínimo conhecimento de fazer um Hello World, um if, um else, eu acho que você não vai ter dificuldade em estar seguindo isso daqui com outro, eu ia falar outro idioma, mas é outra linguagem. E eu tô trocando a palavra porque tinha um bicho subindo na minha perna. Eu deixei a janela aberta e tá um calor, e aí tá muito iluminado aqui, e lá fora breu. Então todos os bichos vêm pra cá. Mas enfim, sigamos. Então a gente vai fazer em JavaScript aqui o código do Quicksort, tá? Então eu só vou basicamente copiar um pouco do que tem no livro e tentar entender o que é esse código, tá? Tô copiando e transpilando ele, tá? Tô transformando ele em, é, em JavaScript à medida que eu vou fazendo isso, tá? Quicksort, eu passo o array, eu faço o caso base aqui, que é o array. Calma, deixa eu desativar o Copilot, a gente não gosta do Copilot aqui, a gente tá querendo estudar. Mas eu vejo aqui, se o array ele é igual a, se o array length é igual a 0, ou se o ar.length é igual a 1. Tá? É isso que a gente está vendo. Se o array está vazio ou se o array tem um elemento só. Tá? Basicamente é isso que a gente está vendo. Qual que é uma maneira mais interessante de dizer isso daqui? Se o array é menor, o tamanho do array é menor ou igual a 1. Tá? Ou menor do que 2. O comprimento sempre vai ser um número positivo inteiro. Então, isso daqui funciona. Ele retorna o array. Se não, vamos deixar bonitinho aqui, ó. Se não, a gente pega o pivô. Const pivô array. Putz, agora eu vou sofrer aqui. Agora o TypeScript, o Python não tá tão fácil de mudar para JavaScript, não. Tá, ele tá pegando o pivô, tá pegando o primeiro elemento do array. Tá? Aí ele vai montar os menores e ele vai montar os maiores. Como que ele monta os menores? Vai ser tá subarray de todos os elementos menores que o pivô. Tá, aqui. Tá, deixa eu tentar fazer isso daqui mais bonito, então. Vai lá. For. Vai ter que ter um for aqui, pelo que eu tô entendendo. For in let i igual a 0 e menor que array.length
e mais. Eu não estou indo no forin nem no forit porque a gente está tentando estudando ainda. Eu não sei se eu vou precisar desse i ou não. Tem um ar.filter que eu posso fazer o filtro direto ali do que é maior e do que é menor, mas eu estou querendo não depender tanto aqui das funções do JavaScript e tentar fazer na mão, tá? Porque provavelmente no JavaScript, se eu só colocar um order by de algum tipo de ordenação, ele faz também. A ideia aqui é a gente tentar ver mais profundamente, mas o ar.filter é uma boa sugestão, sim. O negócio é meio que como a gente faria esse método, saca? Bem que sortear e filtrar não é a mesma coisa, mas. É... Tá. Aí, if na posição i for maior que r na posição 0. Tá, então vou fazer aqui um const menores, começa com array vazio, um const maiores, começa com array vazio. Se o meu i estiver numa posição maior, na posição i for maior que na posição 0, então o maiores.push, né, eu vou adicionar o meu ar i na minha fila. Começar com 1, porque a gente já verificou o 0, verdade. Boa. Boa, a gente já verificou o 0, tá verificando o 0 aqui, verdade. Valeu. Se não, else menores.push or 1. Não, 1 não. Beleza, então aqui a gente pode até fazer uma variável aqui, const valor recebe, só para ficar mais fácil de entender o código aqui. Beleza. E aqui eu comparo com o pivô, não preciso colocar o ar0 ali. Show. Acho que ficou mais nítido aqui agora. E aí, o que ele está fazendo é, depois desses fors aqui, ele dá um return do quicksort menores mais pivô, mas não é só o pivô como lista, mais quicksort maiores. Beleza. Vamos fazer aqui algumas listas. 9, 8, 5, 2, 3, 10, 5, 58. Const R3, 0, não, vou colocar só um número. Const R2, que eu pulei ali sem querer. Recebe, vou começar aqui, ó, colocando o número maior primeiro e tal. Beleza. Temos alguns cenários aqui. A gente vai const resultado 1 recebe quicksort R1, const resultado 2 recebe quicksort R2, const resultado 3 recebe 3. Eu errei aqui a palavra, beleza. Console.log, resultado 1, 2 e 3. Beleza. Ponto de parada aqui, só para a gente conseguir acompanhar esse cara. Run and debug, o Node. Beleza, ó.
Eita, que aqui ele veio como. Ele veio como. O resultado 3 veio certo, mas aqui ele veio como string, não como número. Eu acho que a gente falhou em alguma coisa aqui. Return array. Eu retorno só o array ou retorno. Não, pode ser só o array. Onde que ele tá virando string aqui? Provavelmente nesse return, né? Vamos dar. Tá. Eu acho que dá para fazer assim também. Entendi a sua sugestão. Eu só tô tentando ir com uma coisa que não é tão específica do JavaScript como esse spread. Aí, se alguém estiver vendo isso daqui com C Sharp, consegue fazer no C Sharp ou no Java também. Ah, vou tentar achar um outro caminho antes de eu ir para aí, mas eu acho que daí realmente já mata e já resolve. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Beleza. Tá, passa aqui. Local. O ar tá aqui. O bloco menores tá vindo tudo como coisa mesmo, então realmente é ali. É realmente aqui. Esse cara aqui não. Ele tá vindo como array, mas esse mais aqui tá dificultando mesmo, por causa do JavaScript, da forma como ele lida. Ele vai realmente tentar fazer isso ser um, um texto. Porra. Vou tentar fazer uma solução não tão elegante quanto a. Eu ia fazer um concat, basicamente. Uma solução não tão elegante quanto a que o Leonardo trouxe pra gente do spread. Mas a ideia de fazer um concat ou um add range, né? Pivô. E aí é só por questão da linguagem mesmo. Fez aí com Python, acho que não vai ter problema, não. Tá? Na verdade, com Python acho mais difícil de entender. Mas talvez seja por eu não estar tão acostumado. É isso aí, ó. Beleza, aqui ele ordenou direitinho, direitinho, direitinho. Concat funcionou certinho. Só para não deixar passar em branco, o que o Leonardo estava sugerindo era usar isso daqui, ó. Para quem é do mundo de JavaScript, fica mais fácil, né? O spread quicksort. Menores, pivô, quicksort maiores, tá? Essa era a sugestão dele ali, mas eu não queria usar algo tão específico do JavaScript. Usando o concat, no C Sharp se traduz como add range e tal, acho que é de boa. Valeu pelo follow bode VH2. Se eu pronunciei errado, me avisa. Não sei C nem C++. Já fiz um pouco de coisa com C e C++, foi a primeira linguagem que eu fiz alguma coisa, Hello World, fiz joguinhos e tal, mas não, não. Beleza, então aqui, sucesso, consegui entender tudo que tá... Cara, eu fico impressionado como eu tô conseguindo entender as coisas desse livro. Tô impressionado. Beleza. Sigamos. Sigamos que a gente vai vir agora para a notação Big O revisada. Vamos falar de notação Big O de novo. Caralho, esse capítulo é grande. Eu tô aqui só pensando se a gente deixa essa revisão do Big O para a próxima live ou a gente tenta matar ela aqui. Honestamente, a gente não vai ter aí um tempo. Ó, o que eu tô pensando é, a notação Big O revisada são 1, 2, 3, 4,
5, 6, 6 páginas antes do exercício. A gente não vai ter um momento para falar. Até tem um negócio aqui chamado caso médio versus caso pior. Não, dá pra ver o Quick Sort. Dá pra ver na opção Big O. Embaixo, na outra página, tem uma parte de Mega Sort versus Quick Sort. Vamos fazer o seguinte, a gente vê o Big O Notation e a gente encerra a live por hoje, que daí a gente garante que não fica muito conteúdo em uma live só e a gente volta nesse conteúdo, no restante na segunda-feira, tá? Notação Big O, revisada. O algoritmo Quicksort é único, pois sua velocidade depende do pivô escolhido. Obrigado por confiar em mim. Antes de falarmos sobre o Quicksort, vamos analisar novamente os tempos de execução do Big O mais comuns. Então a gente tem o da pesquisa binária, que é o O log de N. A gente tem a pesquisa simples, que é o ON. A gente tem o Quicksort, que é o N log N. A gente tem a ordenação por seleção, que é o ON ao quadrado. E a gente tem o caixeiro viajante, que é o O fatorial. Tá? E aqui a gente vê que, dependendo do tamanho do array, a gente muda bastante o tempo de execução. Então, log n, com 10 itens no array, ele está em 0,3 segundos para executar. O 100, 0,6 segundos. Com 1000, 1 segundo. O N normal, que é um for normal ali, de olhar item por item, para... Eita, o que aconteceu aqui? Não sei. O N, ele tá evoluindo 1, 10, 100 segundos. O caixeiro viajante vai de 2,4 dias para 10 arrays para, sei lá, bilhões de anos-luz aí de distância de tempo, né? Anos-luz é distância física mesmo. Estimativas baseadas em um computador lento que realiza 10 operações por segundo. Os exemplos de tempos de execução contidos nesse gráfico são... Eu não estou prestando tanta atenção nesse Quicksort aqui agora, porque eu acho que ele vai explicar aqui embaixo. Os exemplos de tempos de execução contidos nesses gráficos, são estimativas para um caso em que você executa 10 operações por segundo. Estes gráficos não são precisos, mas servem apenas para fornecer um exemplo do quão diferentes são os tempos de execução. Na realidade, o seu computador é capaz de executar muito mais que 10 operações por segundo. A gente sabe. Cada tempo de execução contém um algoritmo de exemplo anexo. Dê uma olhada no algoritmo de ordenação por seleção que aprendemos no capítulo 2. O seu tempo de execução é O ao quadrado. É bastante lento. Vamos dar uma olhada aqui? Então, no capítulo 2 a gente vê essa ordenação. Ele é O ao quadrado porque a gente tem um for aqui na busca do menor e tem um outro for aqui. Então tem um for e dentro desse for a gente chama, dentro desse método aqui, um outro for. Então tem for dentro de for. Então por isso ele é lento. Ele é, no caso, esse ordenação por seleção aqui. Tá? Há outro algoritmo de ordenação chamado merge sort. Calma, antes de eu ir para lá, beleza, deixa eu só comparar aqui o tempo. A gente faria 10 segundos e 6 minutos para, um segundo. 1 segundo e 6. 1 minuto e 6. Legal, legal. Mano do céu. Agora eu acho que eu faria entrevista de emprego muito melhor. Vou praticar mais isso aqui. Ok. Há um algoritmo de ordenação chamado merge sort, que tem tempo de execução O n log n. Calma. O quick sort é O n log n. Agora ele está falando que o merge sort tem O n log n, o que é muito mais rápido. O algoritmo quicksort é um caso complicado. Na pior situação, o quicksort tem tempo de execução
ON. Eita. Na pior situação, o Quicksort tem tempo de execução ON ao quadrado. Ele é tão lento quanto a ordenação por seleção. Ué, mas aqui no gráfico tava ele como um Quicksort aqui. Eu tava achando que ele ia ser mais rápido. Agora ficou confuso. Ele é tão lento quanto a ordenação por seleção. Porém, esse é o pior caso possível. No caso médio, o Quicksort tem tempo de execução. Ah, tá. O n log n. E agora você pode estar se perguntando, o que significa pior caso e caso médio? Se o Quicksort tem um tempo de execução médio, O n log n, e o Merge Sort tem um tempo de execução O log n log n, sempre, por que não utilizar o Merge Sort? Não seria mais rápido? Beleza. Ficamos com essa questão aí para a próxima live e a gente vê isso daí na próxima live. Próxima live desse conteúdo aqui, segunda-feira, 18 horas. Mas a gente tem uma live extra. A gente tem uma live extra sexta-feira com o Giovanni Bassi, o mestre, o supra-sumo, o fodarástico Giovanni Bassi, pra tá mostrando algumas coisinhas do C Sharp aqui pra gente. E vai ser massa. Gente, vou ficar por aqui. Obrigado por aqueles que acompanharam. Obrigado pelos follows, por me mandar hidratar e etc. Vejo vocês na segunda-feira. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Tragam dúvidas, tragam perguntas. E é isso aí. Valeu!